Boa noite a todos. Falei para o Júnior que não precisava de microfone, porque eu falo tão alto, mas ele insistiu, né? Então, cá estamos com o microfone. Gente, vou só baixar um pouquinho aqui. Parece que vai bater bem na minha boca. Bom, primeiro lugar, né? Justo eu estava na escala hoje do Evangelho. Confesso que eu tentei trocar com o Cise, mas não deu certo. Porque no primeiro evangelho presencial, bem eu ia fazer, mas esse desafio a gente sempre enfrenta, né? Quando vai falar para uma plateia como a de vocês, desde a primeira vez que eu fiz até hoje. A gente teve que aprender a trabalhar num outro modo, né? Durante a pandemia, e depois de 2 anos e meio, é uma alegria sem medida de estar aqui, e é uma honra para mim poder estar aqui e falar para vocês do evangelho de hoje. Que não é uma data qualquer, né? A data de hoje. Hoje é 30 de junho. Completam-se hoje 20 anos, não é? Que o nosso irmão Chico voltou para a pátria espiritual. Então é uma data que eu particularmente considero até feliz. Porque diz que, né, ele dizia que gostaria de desencarnar num dia em que o Brasil estivesse muito feliz. E assim foi, não é? Que ele desencarnou no dia que o Brasil foi pentacampeão de futebol. E isso para o brasileiro não tem alegria mais imensa, né? Então a vontade dele merecidamente foi cumprida. E a dor de perdê-lo naquele dia foi uma dor diferente, né? Porque foi mesclada aí com uma outra forma de sentir, né? A dor. Então, para abrir a palestra de hoje, o tema vem muito a calhar com o estilo de vida, com o que o Chico fez. Então eu peço licença que eu fui lá no primeiro livro que ele escreveu e peguei um pedacinho do prefácio que ele escreveu lá na abertura do Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro livro com aquela coletânea, né? Eu vou ler para eu não pôr palavras na boca do Chico. Então ele escreveu num trecho assim: sei que vou ser objeto de comiseração ou de risos, mas alguns encontrarão consolo ali no livro, não é? Se apenas uma pessoa se sentir reconfortada, me dou por satisfeito. Então, olha o sinal de humildade do Chico, de quem não recebia absolutamente um centavo em troca do que fazia, do bem que fez para tantos, para todos, que esteve ao alcance dele e deve continuar e muito fazendo ainda. Então, quando eu falo que eu acho que é um dia de alegria, porque tudo que o Chico fez enquanto estava encarnado, imagina desencarnado, não é? Pra gente. Então, por isso que eu falo que sempre no dia 30/6 tem uma coisa feliz acontecendo. E por que eu achei que foi muito fortuito ser justamente hoje, este capítulo, o 26. Porque o tema é: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Não tem nada mais Chico Xavier do que isso. Não é? Dar de graça o que recebeu de graça. Esse é o nosso tema de hoje. É um capítulo relativamente curto, que tem 4 itens. Aqui não tem as instruções dos espíritos, né? O que é raro aqui um capítulo não ter. E então, aqui nós começamos com o dom de curar. Por isso que tem tudo a ver, né, com a data do Chico. E a gente começa com um trecho aqui de Mateus, o capítulo 10, versículo 8, que Mateus dá conta aqui de uma conversa ali que Jesus estava tendo com os discípulos, e Jesus dizia a eles assim: restitua a saúde aos doentes, ressuscita os mortos, cura os leprosos, expulsa os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Então, o que Jesus estava falando naquele momento é: vocês receberam um dom de curar, um dom de levar o bem, e vocês não podem cobrar jamais por isso, porque foi lhe dado. Então, se foi dado a ti, você não pode cobrar, né? Como você vai cobrar? Você vai vender um presente que você ganhou? Não, né? Você ganhou
aquele presente. Você não pode cobrar, vendê-lo, fazer dinheiro com ele. Então, assim é o dom da cura. E quando Jesus, nessa preleção, falava para eles, ele tinha ali uma preocupação de lembrá-los, né? Para que eles nunca se deixassem de observar o comportamento dos escribas. Então, ele continua a fala dele, chamando a atenção dos discípulos para o que faziam os escribas, que naquela sociedade, quem eram os escribas? Eram os doutores da lei. Eles tinham ali uma posição de destaque, né? Eles eram importantes. Por quê? Porque eles sabiam ler, escrever. Eles escreviam as leis, eles faziam os manuscritos. Então, por isso, aquela sociedade que era todos, né, do ponto de vista de letramento, ignorantes, davam a eles um poder que eles não tinham e consideravam eles criaturas muito acima do que de fato eles eram. E justamente empoderados, como se sentiam, eles cobravam pelo que faziam. Então, eles cobravam para fazer uma prece. E quanto mais longa fosse a prece, mais eles cobravam. Então, aqui, num outro trecho aqui de Mateus também, do capítulo 23 dele, versículo 14, ele fala, Jesus dizia para os discípulos, toma cuidado, observe estes que passeiam de túnica longa, se exibindo, não é, se mostrando, porque estes nada são além de mercadores da palavra de Deus. Eles abarcam fortunas, devorando as casas das viúvas. Quer dizer, quanto mais era solicitado a eles uma prece fervorosa, longa, quanto mais difícil fosse o caso, mais eles cobravam. E aí a gente pergunta, será que Deus vende, né, a justiça dele? Ele vende seus benefícios? E outra, se ele vendesse, que não é o caso, seria a troco de muitas palavras, de muito vocabulário? E aquele que não pode pagar? Porque quem podia pagar, pagava por aquelas preces longas que não acabavam mais. Os que não podiam, compravam uma prece um pouco menor. Então, além de vender o que não pertencia a eles, eles brincavam com a fé, com a credulidade de um povo que era ignorante e não sabia, né, o que estava fazendo. É ruim para os dois lados, para quem encomenda e para quem vende, não é? Então, aqui a gente está falando do segundo momento desse evangelho, né, que é a prece que é vendida, que é cobrada, que não se deve em hipótese nenhuma fazer, e Jesus chamou a atenção ali dos discípulos para que jamais o fizessem, porque ele sabia que eles sairiam, não é? Fazendo as curas, devolvendo a esperança, o conforto para aquelas pessoas. Ele partiria e sabia que os discípulos, os apóstolos, ficariam fazendo esse papel, para que não sofressem a tentação de cobrar pela prece. Trazendo para os nossos dias de hoje, a gente vê ou não, né, esse tipo de coisa acontecer. A gente vê, sei lá, igrejas, né, correntes religiosas que cobram pela entrada no reino de Deus, não é? Olha, o seu dízimo está atrasado, você não vai, Deus está vendo, você não vai entrar no reino de Deus. Como se a entrada no reino de Deus fosse paga com dinheiro, não é? Afinal de contas, onde está o reino de Deus? No nosso coração. O pedágio que a gente paga para entrar no reino de Deus é ter um coração bom, né? É amar o próximo, é respeitar o próximo, é se cuidar, né? Cuidar de si, né? Então, não se deve vender algo que não te pertence. A prece, ela é feita do fundo do coração. Que benefício tem uma prece que alguém faz por mim, sendo que eu, quando oro, quando faço uma vibração, quando eu faço um pedido sentido para os espíritos protetores, para Deus, para Jesus, eu me conecto com ele, porque eu me interesso e ele se interessa por mim. Que força tem uma oração que é feita de outro para mim?
como que eu posso pagar, né, por algo assim, que na verdade tem que sair do meu coração. Às vezes Deus me ajuda, em silêncio tem muito mais força do que uma prece encomendada. Quantas pessoas não pedem, né, pra gente? Ah, você vai lá no centro, reza pra mim, que você tem mais fé que eu. Eu já ouvi isso. Não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi isso várias vezes, não é? Então, eu não estou falando aqui das vibrações, né, que a gente faz durante a pandemia. Foi criado um grupo de vibrações, né, coletivas, à distância a gente faz as vibrações. Então, assim, não é isso. É você ter uma necessidade e você terceirizar isso. Isto, por que que é ruim? É ruim porque para quem faz, para quem vende isso, para quem cobra por isso, a gente vê que isso acontece hoje, porque está fazendo o que não deve, e é ruim para quem pede porque ele se descuida da oração. Já que tem alguém, né, fazendo para mim, então ele se distancia das coisas divinas, se distancia de Deus. Porque, estou tranquilo, a Selma está indo lá no centro, a Rose está indo lá, ela vai fazer lá uma oração, uma vibração para mim, vai ser bom. E aí eu vou descuidando, né? Então, é uma falha e é um custo que é cobrado de quem tem esta preocupação de terceirizar a oração. A vibração, a prece é caridade. Caridade cada um faz do fundo do seu coração. E não tem dinheiro envolvido necessariamente, não é? Então, por isso que esse segundo item aqui das preces pagas parece que é algo que é distante, que você fala assim, mas quem que paga, né, para fazer oração? Isso podia ser verdade lá no tempo de Jesus com os fariseus. Trazendo para os nossos dias, a gente vê que isso acontece ainda, que ainda é vendida a benevolência de Deus, né? A justiça de Deus é vendida como se ele fosse vender isso. Aí eu pergunto assim, quem cobra, essas pessoas que cobram, né? Como que elas garantem, né, o retorno do serviço? Porque se você paga por um serviço, você quer garantia de que vai dar certo, né? Hoje foi uma pessoa na minha casa arrumar o portão automático, eu paguei, ele disse, tem 1 ano de garantia. Ele fez o serviço, ele sabe que ele pode garantir o resultado daquilo, não é? Então, como que você garante o resultado de um serviço, de algo que não é você que está fazendo, não é? Então, esse risco, esta circunstância é algo para a gente pensar e levar essa palavra, essa compreensão de Deus que estiver ao nosso alcance, né, para nossos irmãos. E como eu disse que esse capítulo é um capítulo curto, tem o nosso outro item aqui que toma, né, bastante espaço aqui, acho que mais da metade, é sobre a mediunidade gratuita, não é? A bondade de Deus e a justiça não pode virar um comércio. Porque quando ele foi lá no templo e dispersou quem estava ali vendendo, né, os pombos para o sacrifício, ele não dispersou só quem vendia, ele dispersou quem comprava também, que vem ao encontro de que você não deve comprar a benevolência de Deus. Porque se tinha alguém que vendia, é porque tinha a contraparte. O comércio é isso, um vende e o outro compra, né? É um grande acordo. E Jesus condenou isso, o comércio, tanto que ele falou, por acaso não está escrito que a minha casa é uma casa de oração para todas as nações? Então, por que estão fazendo dela um covil de ladrões? Não é? Então, ele expulsou todos dali, condenando a prática do comércio em nome da fé. Não é? E aí a gente entra no assunto que é mais quente para nós espíritas, que é o da mediunidade, não é? Porque todo mundo sabe o que é e muitas pessoas falam. Mas para os espíritas a gente discute mais a mediunidade, a gente vê um valor, não é diferente no tema mediunidade. Então, não, o nosso evangelho não é focado nisso, mas eu peço licença para falar, embora a plateia aqui seja uma plateia frequente, mas o que é a mediunidade, não é? A mediunidade, ela é
do ponto de vista, dois jeitos da gente ver, né? Segundo o Livro dos Médiuns e segundo o Livro dos Espíritos. Tem duas formas da gente definir o que é mediunidade. Uma das formas é uma acepção mais ampla da palavra, né? É um sentido mais amplo da palavra mediunidade. Quando a gente diz todos temos mediunidade, é neste sentido amplo que nós estamos dizendo. Lá no item 459, se não me engano, deixa eu conferir aqui, que eu anotei para não esquecer. No item 459, lá do Livro dos Espíritos, tem uma fala que diz: todos somos passíveis de receber a influência dos espíritos. Todos somos. Mesmo que seja numa sutil demonstração de intuição. Isto é uma mediunidade. Então, todos nós somos capazes. Não há um ser aqui sobre a Terra que não tenha essa capacidade de sentir a influência dos espíritos. Que quando muitas vezes a gente está próximo a alguém, a gente pensa assim, não é? Tem um aviso, que não é uma pessoa boa, que pode lhe causar um dano, um mal. Isso não acontece com a gente? É uma intuição, é uma influência que a gente pode estar tendo de nosso protetor, nosso mentor, né? Dos bons espíritos que nos acompanham. Então, todos somos passíveis, somos capazes de sentir essa presença e essa influência. Isso é um sentido amplo, quando a gente diz que todos temos mediunidade. O sentido mais restrito, né, a acepção restrita, como está escrito no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, é que determinadas pessoas recebem, e recebem de uma forma física, orgânica, lá no corpo dela, o dom da mediunidade. É inerente do homem ter a mediunidade, ou dessa forma mais ampla, ou desta forma, não sou maluca. Então, determinadas pessoas recebem. Por que umas recebem e outras não? Eu não sei. Né? Não vale a pena a gente entrar nesse mérito, não é? Alguma razão existe. Então, sim, quando Jesus dizia, não vendam o dom da cura que vocês receberam, discípulos, porque é um dom de Deus para vocês. Ele deu esse dom e vocês não devem cobrar por ele. E quando aqui Kardec fala dos médiuns modernos recebem esse dom, ele está dizendo dos médiuns de hoje, porque aqueles discípulos tinham essa mediunidade também. Então ele só colocou no tempo dele, mas aqueles discípulos tinham, e o que o Jesus dizia é: não cobra, porque não, você ganhou, você recebeu ela, e não vem ao caso do porquê, não é? O erro é esta pessoa achar que por ser algo que ela tem e o outro não, ela é superior. E muitas vezes um médium, né, um irmão que tem esta mediunidade mais ostensiva, que consegue levar conforto, cura, muitas vezes ele se empodera porque o próprio entorno o coloca nessa posição, e por uma fraqueza, por uma vaidade, ele acaba acreditando de fato que ele é um ser que tem determinada superioridade, logo vou cobrar por isso. Se eu tenho, você não tem, vou cobrar. Isso, os mais fracos, né, aquele irmão que pode não ter, né, aquele desenvolvimento, aquele estudo, pode acontecer de cobrar. Também é fato presente, né, nos dias de hoje, a gente vê, também conhece pessoas que lançam mão disso. Então, aqui o Kardec finaliza esse capítulo dizendo: a mediunidade não é uma benesse para você ganhar dinheiro. Mediunidade não é o seu meio de vida. Para quem não tem o seu sustento, precisa trabalhar para ganhar o seu sustento, trabalhe e ganhe o seu sustento. Reserve à mediunidade o tempo material que você puder reservar, mas jamais tire o seu sustento da mediunidade. Então, cobrar
por esses serviços contraria totalmente as leis divinas, os ensinamentos de Jesus. Nós todos sabemos que os bons espíritos sabem muito bem o que eles precisam e querem para se conectar com o médium. Eles repudiam totalmente interesses ligados ao egoísmo, ligados aos interesses particulares de cada um. A mediunidade é um instrumento que é nos dado por Deus, portanto, é para fazermos o bem para quem estiver ao nosso alcance, como o nosso grande irmão Chico Xavier fez por toda a sua vida aqui, mais de, 50, 60 anos, não sei quantos, ele atuou. Tem gente aqui na casa que conviveu com ele, não é? Então fica aqui a homenagem nossa. Eu encerro aqui esse evangelho à luz do que eu compreendo, à luz do que eu entendo, e convido vocês a lerem o capítulo em casa. Graças a Deus. Vamos receber o mentor da noite, envolvendo o nosso irmão Cisernando aqui numa aura de amor. Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos de Jesus. A paz esteja com todos. Queremos todos o melhor aproveitamento dessa oportunidade de aprendizado. Estamos felizes por rever-nos, por esse reinício e pela oportunidade de mais uma vez podermos falar, podermos estabelecer esse intercâmbio entre o plano físico e espiritual. Os irmãos da espiritualidade aqui presentes saúdam a todos, familiares, amigos, e esses benfeitores que nos trazem a sua paz, e que durante todo esse período de recesso se desdobraram, se desvelaram para levar o socorro, o lenitivo, a força, a coragem, tão indispensáveis a esses momentos de incerteza. Quis a misericórdia divina que o pior período já tenha passado, mas compete a cada um de nós também o cuidado, o aprendizado que pudemos conquistar durante esse período. As reflexões que muitos tiveram, e as situações também de dor e sofrimento para aqueles que não puderam, que não suportaram a solidão, o afastamento, o isolamento. Em nenhum momento estiveram desamparados. Mas é comum na mensagem da noite. Os dons de Deus são insuflados a todos, mas cada um recolhe aquilo que consegue amealhar em função das suas condições psicológicas, da sua fé e da sua perseverança. A doutrina dos Espíritos é rica nesse aspecto, e através das palestras, através do mundo digital, muitos conseguiram se fortalecer, e até mesmo alguns que estavam afastados por questões de saúde, pelas mais diversas questões ou motivos, conseguiram se conectar. Como foi dito, tudo está na mente, no espírito e no coração de cada um. Cada um vai recolher as bênçãos do alto de conformidade com a sua paz interior, para que possamos receber o auxílio próximo. Necessitamos calar. É necessário ouvir
a voz que vem de dentro. É necessário aprendermos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus. E a doutrina dos Espíritos é um facilitador desse aspecto. Ela veio relembrar as palavras de Jesus, tirar o véu lançado sobre as alegorias, sobre as parábolas, sobre as histórias, mostrando claramente o sentido dos ensinamentos de Jesus, mostrando a sobrevivência da alma, nos colocando a certeza que a verdadeira vida se encontra na pátria espiritual. Mas para atingirmos essa verdadeira vida, devemos viver na matéria, dignamente, amando o semelhante, respeitando as suas opiniões, as suas decisões, orando para que possam errar menos, para que possam encontrar o caminho da paz, da luz e do amor. Desejamos a todos um excelente final de semana, um excelente final de noite, que possam retornar aos seus lares levando essas emanações de paz, de amor, de carinho, que todos recebemos nesse ambiente tão carinhosamente preparado pelas equipes espirituais. Que Jesus abençoe a todos e que assim seja, com a graça de Deus. Então, eu vou pedir para quem se sentir à vontade, feche os olhos e vamos manter, né, esse clima ameno, essa atmosfera gostosa, de paz, harmoniosa, para que possamos continuar conectados com o alto, com Jesus, conectados com os bons espíritos que nos assistem, para nos prepararmos para receber o passe espiritual. Então, meus irmãos, vamos agora sentir sobre nossas cabeças aqueles eflúvios de amor, aquele lenitivo para os nossos sofrimentos, dores, nossas inquietações. Vamos sentir que todos penetrem pelo coronário, vão descendo pelo laríngeo, cardíaco, o gástrico, e assim, renovados, agradecendo pela espiritualidade aqui presente, que dirige esse passe tão reconfortador, revigorante, salutar, que nos mantém sustentados até o nosso próximo encontro, mantendo as nossas ações, nossas orações nesse intervalo até a próxima quinta-feira. Então, assim, mais fortes, com mais fé e mais amor do que chegamos, vamos pedir uma fluidificação da água que trouxemos todos e vamos pedir licença para encerrar com a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem todos bem, voltem em paz para seus lares, na paz e na comunhão de Jesus. Que assim seja.